Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11, quinta-feira de setembro, bora para nossa análise do dia. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com o amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvida da nossa análise, que é um pouco mais complexa, né? Day trade é complexo, não é tão fácil assim, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Se vocês têm dúvida, galera, deixe um comentário que eu vou estar respondendo. Bora começar aqui pelo DXY. Pessoal, hoje nós tivemos drives de mercado. Hoje nós tivemos a taxa de inflação mensal e anual, né? E também uma conferência ali no Banco Central da Europa, tá? Então, basicamente, 9h30 os dados vieram em linha, tá? Só que um veio 0 ponto, tá aqui, né? Então, os dados eles vieram em linha, tá? Eles estão bem parecidos. Só que o DXY hoje ele deu um spike, né? Para cima ele quase visitou o 98, recusou o POC, né? Passou. Inclusive voltou aí aqui sim, olha galera. Então tem vezes que o DXY se ele tivesse dado o spike mais embaixo, né? Aí sim ele poderia ter feito uma movimentação que às vezes ele faz, né? Se fosse mais embaixo ele vem aqui, né? Faz e consegue e vem para renovar, né? Só que ele não fez isso, né? O que foi que ele fez? Ele recusou o POC, né? Passou por ele, quando ele voltou nele, aí sim, galera, aí sim era para renovar, né? Então, e ficou fazendo trades de livro, né? Então, vinha aqui, perdia mais um pouco, voltava, perdia mais um pouco, voltava e renovou a mínima, né? E aqui tá no segurando no 97, né? Basicamente a gente tem aqui o 97, olha, tá no 97.100, né? Então ele está segurando aí. O nosso dólar, galera, é o seguinte: o dólar ele ficou um leve gap de alta, né, pessoal? Mas ele ficou trabalhando aqui ele já trabalhou o POC, tá? De ontem e o ajuste, né? Basicamente, porque aqui tem mais ou menos uma frequência. Olha só como ele aqui logo no início do mercado ele quase toca, né? Quase toca o POC e o ajuste. Essa operação seria muito rápida, né? Porque se o primeiro minuto de mercado, então para segurar comprado para ir para a máxima do CME é realmente só quem está olhando, né, com afinco aqui no gráfico. Eu particularmente não gosto de fazer uma abertura assim, né? Eu espero pelo menos uns 5 minutos para poder operar, para ler de fato, né, como é que o mercado ele está. E hoje, como o drive de mercado seria às 9h30, então melhor esperar o dado de mercado, né? Então ele fez o spike, ele buscou a máxima então e buscou a mínima, né? Parou aqui, né, no POC e no ajuste, que seria interessante uma compra para trazer aqui pela VWAP, né? Inclusive ele fez esse movimento, tá? Só que a gente tem que entender também que, deixa eu trazer aqui, pessoal, os juros pra gente, né? Então, os juros, pessoal, seguinte, juros abaixa, né, galera? Ele tá um pouquinho mais flat, inclusive depois que saiu o drive de mercado, olha aqui, o que aconteceu, né? Olha aqui os juros, os vértices todos caindo, né? E isso aqui deu um certo momento para um dólar, né? E para a bolsa a ficar um pouco mais na compra, né? Tanto que o mini índice ele renovou a máxima. Então, e aqui, galera, nessa segunda tá o nosso D mais um, tá a nossa Petax de ontem, que ela tá junto aqui com essa Petax, a Petax futura de hoje.
Olha só, Petax e escadinha, né? Não tem nem o que falar, né? Então hoje a venda ela imperou, né? Ela realmente atuou com um pouco mais de força, né? Apesar de não ter caminhado tanto, ele chegou aqui na taxa mínima de câmbio, né? Que a gente tem a taxa máxima de câmbio, parâmetro de abertura e taxa mínima de câmbio, que é colocado no site da B3, né, galera? Eu já ensinei isso aqui, né? Vocês podem estar olhando no site da B3. Se eu não me engano, está numa playlist de como preparar os gráficos, né? Então, deixa eu trazer aqui para vocês também a nossa Petax, né? Então tá aqui, eu já coloquei na nossa planilha, o nosso FRP0 tá de 24 pontos e meio, né? Que é a distância do preço futuro para o preço à vista, tá? E a nossa margem de erro da Petax do estudo sugerido, que ocorre meio-dia, foi de 2 pontos. Então, hoje foi uma queda, né? Mas olha aqui a distância de pontuação de uma Petax para outra, né? Então já veio um pouquinho mais. Não teve 10, 15, 20 pontos, que aí sim seria uma queda um pouco mais vertiginosa, né, galera? Mas quando saiu como eu falo para vocês, né, a gente tinha uma liquidez aqui. Quando ele coloca o preço futuro abaixo dessa liquidez, quer dizer que é uma indicação que o nosso câmbio, né, no caso aqui a nossa cotação, ela vai performar, né, na baixa, né? E quando colocou uma Petax futura abaixo da outra, essa aqui foi a confirmação, né, galera? Só que depois que acaba essas 3 horas de mercado, né? O mercado às vezes ele não completa, né? Ele não completa a quarta Petax, porque inclusive não foi escadinha, né? Não foi assim uma perto da outra, né? Uma bem em cima da outra. O câmbio às vezes ele faz isso, né? Então ele vai fazendo a Petax uma abaixo da outra, aí quando na última ele para um pouco, né? Que ele perde, né? Deixa eu ver outro dia de baixa aqui também, olha só, né? Então, outro dia de baixa aqui, né? Então ele vai colocando as Petax e quando sai a outra ele não cai tanto, né? Então o câmbio às vezes ele tem essa particularidade, né? Ontem ele fez quase a mesma coisa, né? Hoje ele faz quase a mesma coisa, que nada mais é do que quem fez a operação, né? Porque o institucional ele não fecha como a gente, né? Ele abre e fica posicionado. E daqui ele desmonta, né? E aqui ele começa a desmontar. Hoje foi um dia um pouco mais fácil, né? Só que ele não conseguiu passar aqui do 400, tá? Então hoje eu entendo que nessa primeira Petax, assim, de operações que eu enxergo, uma compra na modalidade scalp, tá? Nessa primeira Petax, tá? Nessa segunda, como ele trouxe o preço aqui um pouquinho mais abaixo, compra eu não vejo, né? Eu vejo um pouquinho mais de venda aqui, mas uma compra real estaria aqui no 400, né? Tanto que ele só veio, olha só, e só veio e já foi lá pro 407, né? Então, bem interessante aqui, tem praticamente 5 pontos de graça, né? Obviamente, na modalidade scalp, tá, galera? Tanto que os players defenderam aqui, né? Os players eles defenderam. Então, com nossos juros performando um pouco mais para baixa, DXY na baixa, o que vai acontecer com o nosso câmbio? Baixa, né, galera? E uma venda um pouco mais tardia foi essa aqui, né? Que foi, ele pegou no preço futuro e um alvo mais interessante seria voltar para esses níveis aqui, né? Por 404, né? Só que ele ainda não chegou a fazer, né? Não chegou aí. Mas basicamente, né, a gente teve uma venda interessante, né? No preço futuro dá para trabalhar na modalidade de scalp, compra, mas a compra mesmo aqui, uma compra um pouco mais cega que eu falo para vocês, seria no 400, tá? A gente tem que tentar fazer essa compra, né? Ainda mais que
ele não ficou lateral aqui, né? Aí já esse primeiro toque é interessante comprar. Só que olha só como ele fica aqui no 5 e já não é mais bacana, né? Inclusive aqui, né? Porque aqui a gente pode, entra comprado no 400, aí traz até a Petax Futura, a terceira, né? Então depois volta de novo, né? E vende aqui e compra de novo no 400 e volta para a Petax Futura. Isso aqui é arriscado, né, galera? Depois que a gente passa e vê, dá para ter feito isso, né? Mas só que tu pode ficar muito tempo patinando aqui, né? Pode levar um stop desnecessário. E eu acho aqui será mais interessante realmente vender da Petax Futura para cá, por causa da tendência de baixa, né? Só que ele não passou e foi buscar a Petax Futura final, né? Que tá aqui. O nosso spot do dia ele tá aqui embaixo, né? Será que ele vai ter força para buscar? Isso aqui eu não sei, mas a tendência é que ele faça o ajuste, inclusive, né, abaixo da VWAP, da nossa VWAP, né, do dia, tá? Geralmente vai ser entre o 418 e o 400, né? Possivelmente ele vai fazer nosso ajuste aqui, tá? Mini índice hoje fez história, né, pessoal? Passou aqui a máxima até então, né? A máxima histórica, né? Conseguiu ficar um pouco lá em cima, mas depois retornou, né, galera? Muita ordem de venda aqui, né? E é o seguinte, pessoal, saiu o indicador e as outras bolsas, assim, no mundo afora, eles fizeram um spike de baixa, mas depois retomaram a compra, né? Então, como vocês viram, olha só as bolsas, elas estão tudo trabalhando na alta, né? Tudo trabalhando na alta, tá? Então, o índice ele meio que acompanhou, né? Ele acompanhou esse movimento. Depois desse spike aqui, eu vi que é um pouco mais interessante realmente segurar a compra acima do ajuste, tá, galera? Então essa compra aqui em cima do ajuste, depois que ele faz esse movimento para vir desafiar essa máxima, achei bem interessante, né? Só que teve abertura do mercado à vista, tá, pessoal? E eu entendi que teve um movimento aqui, né? Que geralmente o que acontece que eu explico para vocês. Quem está comprado aqui, né, quando abre a abertura do mercado à vista, desmonta as posições, né? Desmonta pelo menos parte das posições. E quem está comprado desmonta a posição, geralmente vira ordem de venda, tá, galera? Então, a gente viu aqui, né? Que aqui não sumiu o cenário de venda, né? Aliás, de compra. Porque, olha só aqui, galera, deixa eu mostrar para vocês. Praticamente tudo, né? Tudo na parte positiva, né? Inclui os ETFs, as bolsas, as ações, né? As bolsas não, né? Mas os ETFs, os índices, né? Melhor dizendo, o índice de consumo, o B6C, o índice de defesa, né? O de utilidade, imobiliário também, o das 50 ações, das maiores 50 ações. Então, a gente teve que, nós vimos que o nosso montante, né, de todos aqui, olha só, praticamente performando na alta, a não ser a Petro, porque petróleo, pessoal, petróleo tá caindo, né? Deixa eu ver aqui no setor de energia, olha só, petróleo, gasolina caindo. Então, obviamente que a Petro ela vai ficar em baixa, tá? Mas a Vale ela saiu, né, da parte positiva e ficou negativa e foi para positiva, tá, galera? Então, pessoal, basicamente, né? E inclusive teve abertura do mercado americano, tá? Abertura do mercado americano
que essa para mim foi a recompra, né? Que foi inclusive em cima do POC do ajuste, né? Então eu vejo que, né, essa compra aqui estava interessante para vir desafiar essa máxima. Comprar aqui de novo também era plausível. Levar um stop comprando aqui era plausível também. E comprar aqui novamente, né? Porque quando a gente compra, a gente quer que ele suba. E comprar aqui na abertura do mercado americano para vir já desafiar a máxima, aí sim essa aqui deu bom, né? É bem verdade que, como eu falo para vocês, né, players maiores, institucionais, fundos multimercado que fazem algum tipo de especulação nesse ativo, eles não estopam logo, né? Eles esperam o cenário, né, panorama de mercado desaparecer, que nesse caso era compra, aí eles ou encerram, né, ou fazem um martingale, né? Assim, cada trade faz de uma forma, né? Mas há um desmonte de posição e quando renova, por exemplo, quem desmonta a posição aqui vendido e o preço ele começa a correr, quer dizer que eles trocaram de mão, né? Só que aqui não se desconfigurou a compra, tá? Inclusive ela foi potencializada conforme eu mostrei aqui para vocês, né? Então a gente viu aqui também, né, o nosso EWZ, olha só, na alta, né? Então logo nos 15 minutos depois ele já estava renovando a máxima, trazendo a liquidez, né? E deixa eu trazer um pouquinho mais, ó, trazendo a liquidez aqui mais acima, né? E o BR Titãs também, né? O EWZ tá 1.31 de alta, BR Titãs está 1.05 de alta. Então, galera, não teve, né, muita dúvida do que ia acontecer, né? O alvo aqui, quem tá comprado, o alvo era romper essa máxima e levar pelo menos até os, não chegar aqui, né? Mas levar até pelo menos aos 145 mil, tá? Que ele ficou um pouco aqui, né? Um pouco, quem montou a posição aqui deve ter desmontado um pouco, né? Mas ele mesmo assim ele conseguiu passar, né? E voltou aqui nos 145 mil, inclusive renovou, né? E depois passou com certa força aqui por cima do topo até então. E o alvo possível seria o 146 mil, né? Que seria bem aqui, seria renovar. Mas não foi o que aconteceu, né? Inclusive ele voltou aqui na média de quem fez esse montante, né? De quem fez esse novo aporte aqui, especulando para alta, tá? Mas a gente viu essa inclinação, né? Essa inclinação, olha só que os players fizeram, olha a inclinação como ela influencia muito, né? Então ela vai levando, olha só, ela vai levando nosso mini índice também acompanhado, né? Que ele é justamente pareado com o nosso IBOV, né, galera? O IBOV aqui, olha só, fluxo na alta, né? Só fez movimentos ascendentes, então não tivemos dúvida hoje da alta, né? E ele voltou aqui nessa média e aqui daria uma compra tímida, né? Mas um pouquinho mais perigosa, né, galera? Então basicamente foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham um bom restante de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com amigos de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu estarei respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!